E os pensamentos do mestre estão de volta. Um dos quadros que a galera mais curtia no final dos episódios dos vídeos de RPG, que eu acabei parando de fazer por conta de estrutura. Só que agora, com a campanha dos Sentinelas, a nova mesa dos velhos, eu vejo uma oportunidade para trazer de volta as ideias sobre o jogo aí para vocês, trazendo valor para quem assiste a campanha e esses vídeos aqui. Que a ideia é falar sobre como eu planejei a sessão de jogo, como que eu costurei aí a história da campanha, fiz os encontros, o que eu tive que improvisar dentro ali da sessão em si. E como tudo isso varia de episódio para episódio, para quem está assistindo, ficam os exemplos claros do que pode ser feito numa mesa de RPG. Nesse vídeo em específico, eu vou falar sobre a minha decisão de começar em uma taverna. Por que eu fiz isso, né? Já que é um clichê danado, a galera normalmente não gosta muito. Eu também vou comentar sobre duas técnicas mais aplicadas na hora de mestrar. O foreshadow de situações que acontecerão para frente e o processo de entregar missões para os personagens. E como esse vídeo é dedicado a esse episódio, é um vídeo só para o episódio, eu tenho mais tempo para poder falar do que eu pretendo nesse jogo. Por exemplo, como que eu pretendo usar um bastião, aí a base dos personagens, fazer isso de maneira correta. Vou comentar de como eu pretendo fazer essa história centrada no vilarejo, mas que depois pode se expandir. E vou também dar aqueles spoilers do projeto de Fanti, mostrando e testando as novas classes. Vai ter papo também das minhas regras do 5.G, que eu estou inventando, e você vai poder usar elas aí na sua casa. E é claro que, como sempre, eu vou deixar material aqui para vocês, né? E aí, vocês estão prontos? Será que vem um novo TPK? Olá pessoal, o Grum tá na área trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência iniciando campanhas de RPG, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus pensamentos de mestre para o planejamento da estreia dessa nova campanha, Sentinelas. Vou falar um pouquinho de como eu estruturei esse primeiro episódio, o que eu planejo para a campanha e como que eu fiz algumas conduções ali dentro de jogo. Obviamente esse vídeo aqui vai ter spoilers do primeiro episódio da série. Se você não viu, pode parar aqui agora, assiste lá, vou deixar o link na descrição, depois você volta aqui para esse vídeo. Essa campanha ela vai ser um jogo aberto, né, centrado inicialmente no vilarejo de Águas Claras, que a gente fez a introdução aí para os personagens. Vamos rodar no mundo de Fanti, é um território rico de modo geral, eles estão muito perto de Merid, que é a grande cidade, a grande metrópole do mundo. E a minha ideia aqui é fazer uma mistura de missões que vão envolver as histórias dos personagens, as tarefas que eles forem escolhendo durante a campanha e uma tensão central que eu vou colocar no jogo. E aí, misturando tudo isso, a gente vai ter uma campanha que vai ser ao mesmo tempo solta, com muita agência para os jogadores escolherem o que eles querem fazer, mas ao mesmo tempo estruturada, onde eu vou ter 1, 2, 3 vilões, 1, 2, 3 situações mais principais, coisas que podem dar um rumo, dar sentimento de urgência, de alerta, de perigo. Vou mostrando tudo isso para vocês e que ferramentas eu estou usando para poder fazer isso. Mas essa é a ideia central, básica do que vai ser essa campanha, e eu vou continuar aqui agora falando da taverna, né? Por que eu decidi começar o jogo em uma taverna, já que isso é meio clichê? De modo geral, a galera fala para não começar a campanha numa taverna, que os jogadores podem ficar meio perdidos, porque demora muito para entrar em ação, às vezes fica uma situação meio esquisita, e cara, eu concordo com todas essas coisas na real. De modo geral, se o início da taverna não for bem planejado, pode cair naquela situação de vocês chegam na taverna, sentam na mesa, e aí o que vocês fazem? Ferrou, bicho, esse o que vocês fazem deixa os jogadores completamente perdidos, e aí o jogo fica ruim mesmo. Para mim o segredo é dar sim agência para os jogadores fazerem o que eles quiserem, mas ao mesmo tempo apresentar opções para eles poderem interagir, sem deixar tudo completamente solto. Se vocês lembrarem aí lá do jogo, eu coloquei os NPCs para eles poderem conversar com a galera, coloquei um evento que eu podia introduzir a qualquer momento para dar aquela agitada, né, que foi no caso a chegada da elfa. Eu tinha isso aí na manga, né? Na minha cabeça, quando a conversa ficasse estranha, ficasse muito parado ou alguma coisa assim, eu podia fazer a chegada dela para fazer o jogo andar e não ficar uma situação esquisita. Só que isso foi como eu fiz o jogo, como que eu conduzi ele. Eu não expliquei para vocês por que eu acho uma taverna um lugar legal para poder começar uma campanha. Primeiro porque apesar de ser um clichê,
também é um clássico, bicho. É aquela imagem que tá no coletivo da fantasia dos jogadores. É aquela atmosfera medieval, fantasiosa, mais comum, onde você pode descrever cheiro, som, bebida, música, tudo que evoca o sentimento nos jogadores que eles estão jogando RPG. Só que esse não é o principal motivo de eu ter feito a cena inicial na taverna. Eu fiz isso porque eu acredito que ela pode ser uma miniatura do seu mundo aí no RPG. Uma espécie de um microcosmo do seu universo de jogo. É como se fosse uma espécie de uma introdução do que você está pensando, do que você está planejando. Você pode condensar na taverna os elementos mais ricos do RPG, as coisas mais interessantes da sua campanha. Por exemplo, a diversidade dos personagens, se você vai ter guerreiro, mago, ladino, que tipo de figuras misteriosas podem estar andando pela cidade, que tipo de tema você precisa ou você quer abordar. Tudo isso tem espaço dentro da taverna. Você pode ter conflitos sociais e intrigas, desde simples brigas de bar por desentendimento, até disputas políticas mais acirradas, missões secretas, segredos sendo sussurrados. Também tem uma grande possibilidade de colocar ganchos de aventuras no jogo, e normalmente isso é feito de maneira bem solta, bem natural. Pode ter um cartaz com trabalho, pode ter um estranho de aparência curiosa, ou um rumor que vai iniciar uma missão. Tudo isso é possível, e se você olhar o nosso caso específico, eu fiz o cheiro do peixe, introduzindo isso como algo importante para a cidade. Também coloquei o fato de que os habitantes não gostam muito de aventureiros, né, para passar uma ideia assim de antagonismo. Fiz a introdução de alguns NPCs que serão importantes na campanha, o taverneiro, os elfos, o ferreiro, o halfling do culto. Esse NPC traz uma introdução de missão de maneira diferente, natural. Tem esse culto que está aparecendo na cidade. Isso é completamente diferente do elfo e da prefeita, que vão passar missões específicas para os jogadores. Enfim, a taverna apresenta muitas possibilidades e pode ser uma ótima introdução se você tomar cuidado para não deixar os jogadores largados, sem agência direito, só escutando o que está acontecendo em volta, né? Se você perceber, eu sempre perguntava para eles se eles queriam fazer algo, falar alguma coisa, se intrometer ali no jogo. Talvez tenha saído um pouco travado, porque o pessoal tá pegando os personagens, começando ali o jogo, mas de modo geral, eu achei que aconteceu bem a cena da taverna. Agora, antes de eu falar sobre as duas técnicas de mestragem mais apuradas aí que eu usei nesse episódio, deixa eu comentar rapidamente sobre os personagens, porque assim, os jogadores vocês já conhecem, né? São meus amigos pessoais aí das antigas. Então eu quero falar um pouquinho dos personagens que a gente combinou de usar as classes que a gente está preparando para Fantir. O Dan vai fazer o nosso ladino alquimista das sombras, uma classe que é baseada no The Witcher, onde o ladino toma umas poções pra fazer umas paradas maneiras. Só que o personagem dele tem uma outra peculiaridade, cara. Ele vai fazer meia raça. Na verdade, um draconato meio gnomo, usando a regra super elegante que a gente desenvolveu para o cenário, que por enquanto está funcionando muito bem. Já o Beto é um Azimar, clérigo da Igreja da Convergência, uma igreja que representa o politeísmo de Fantir, já que ele reza por todos os deuses, pela união dos deuses, e é uma classe bem baseada em suporte para o grupo, não necessariamente em cura. O Rafa vai jogar de Zongari, a nossa raça proprietária única aí de Fantir, e apesar da confusão, ele já fez aí o nosso feiticeiro elementarista, que é uma classe que combina os poderes elementais para ter mais controle no terreno de batalha. O Azekos, quando voltar, vai fazer o guerreiro Arauto das Armas, que é o meu guerreiro de verdade. Ele usa diferentes armas e estilos de luta para poder enfiar porrada e ganhar vantagens no meio do combate. E por último, o Beholder com o Drow Xamã, que é a nova classe que a gente está trazendo para Fantir, e ela vai ter duas subclasses, uma de curandeiro e a outra corpo a corpo porradeiro, que é o que o Beholder fez. Todas essas classes estão em desenvolvimento e disponíveis para playtest. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o Discord de Fantir, para você poder se juntar aí à nossa comunidade. Lá tem o link para download dessas classes. Tem link para o Quick Play, para as regras de coleta e manufatura, essas classes aí, tudo isso está lá no Discord de Fantir. Eu convido você para se juntar a gente, porque esse projeto vai ser sinistro. Mas de volta aqui para o vídeo, para os pensamentos do mestre, tem uma outra peculiaridade dessa mesa, que são as minhas regras, o 5.0
5.G, umas variações aí, regras da casa que eu estou adicionando para a quinta edição. A gente vai ter regra diferente para exaustão, para descanso, crítico, flanco e muitas outras peculiaridades que são utilizadas nessa mesa e também nas minhas outras mesas de D&D. Vou estar jogando assim nos Spellcasters também. Obviamente essas regras não tem nada a ver com o projeto de Fanti, é mais uma coisa minha mesmo, né? Mas é claro que você pode usar elas em qualquer campanha, inclusive em Fanti também, enfim. É um conjunto de regras que eu estou colocando para a galera poder utilizar, que eu acho que ajuda a somar no D&D. Eu posso futuramente fazer um vídeo falando sobre elas, se vocês se interessarem, né? Se for o caso, deixa aqui nos comentários se vocês querem ver um pouco mais sobre o 5.G. De qualquer maneira, eu vou deixar o link para você poder fazer o download do PDF com o conjunto dessas regras. E agora sim, vamos para as técnicas de mestre que eu usei nesse primeiro jogo e vou usar a campanha inteira, né? Deixa eu falar de Foreshadow e também do sistema de 3 missões. Lá na série Narrando como Mestre, eu já falei bastante sobre apresentar um vilão nos bastidores, sempre presente aí na mente dos jogadores, mesmo que ele não apareça fisicamente. Esse é o famoso Foreshadow, né? E eu até fico pensando se você percebeu quando você estava assistindo o episódio, como que eu fiz essas apresentações. Pensa só, o Halfling falou um pouco do monstro e de como ele cortou a mão dos seus companheiros. Depois teve o cachorro, que apareceu com a mão decepada na boca. E eu acredito que só com essas duas coisas aí já deu uma boa ideia do que tá por vir, do tipo de vilão que vai estar na frente deles. Viu até eles falando aí do personagem do Dota, do maluquinho do Diablo, enfim, eles sabem que é um maluco gordão com cutelo cortando mãos. E tudo isso vai reforçando o antagonista e colocando um medo na cabeça dos jogadores. Sem contar que o dia, na hora lá do combate contra essa criatura, se ela chegar e cortar a mão de algum dos aventureiros, eles não vão estranhar tanto, não vão ficar tão bravos, eles foram avisados. Mas não é só com o vilão que você pode fazer esse foreshadow para sua campanha. Quando eu digo lá na taverna que o prato principal é um peixe, depois ali na frente, se a cidade tiver problemas com o abastecimento desse peixe, já fica um gancho legal. Se eu apresento um culto que está chegando na cidade, é claro que lá na frente essa galera pode ganhar importância e os jogadores já vão ter ouvido falar nesse culto, nessa sociedade, o que eles estão aprontando. Essa técnica é muito maneira para que seus jogadores vejam as situações de jogo como algo natural e meio que já ficar esperando por elas. Isso é muito legal, cara. Foreshadowing é uma coisa muito importante no RPG. Eu recomendo demais você tentar colocar esses elementos aí na sua aventura. Você vai ver como ela vai rodar de maneira muito mais natural, muito mais satisfatória. E agora deixa eu falar sobre o esquema de 3 missões apresentadas para os aventureiros escolherem uma. Apesar de ser algo conhecido, eu passei a prestar mais atenção nesse tipo de estrutura depois que o mestre preguiçoso falou um pouquinho dela. Se você tem um jogo baseado em uma região, deixar seus personagens escolherem as missões é algo muito legal. Dá uma agência para os jogadores e ajuda a construção de uma história realmente em conjunto. A ideia é que você apresente 3 missões para os personagens, da maneira que desejar. Pode ser um quadro de avisos, pode ser um NPC que contata os aventureiros, uma confusão que eles se envolvem, tanto faz, não importa. E aí, dentro dessas 3 missões, eles devem escolher uma e partir para resolver ela. Quando terminarem, eles voltam e iniciam uma das outras 2 que sobraram. E é depois disso que vem o segredo. Porque depois de 2 missões concluídas, eles não precisam voltar e fazer aquela única opção que restou. Você descarta essa última, joga ela fora. Eles não se interessaram muito por ela mesmo. E aí depois você vem e apresenta mais 3 novas possibilidades para eles escolherem. Eu vou dar um exemplo prático e mostrar legal como eu estou fazendo isso daí. Mas esse método tem várias vantagens e eu vou tentar listar elas aqui rapidamente antes de falar de consequências, que é o que dá mais treta. A primeira vantagem é que você dá agência para os seus jogadores, sem deixar eles perdidos no que fazer. E ao mesmo tempo, você tem o controle do que precisa ser preparado com mais atenção para suas aventuras, sem ficar sobrecarregado. A segunda vantagem é que seus jogadores estão sempre interessados nas missões, já que eles escolhem o que fazer. A última opção, que provavelmente não curtiram tanto, ela é deixada de lado. Eles não são obrigados a entrar numa situação que não gosta e ter que resolver tintim por tintim. A terceira vantagem é que é um método totalmente flexível. Quer passar uma 4ª opção? De boa. Quer manter a última escolha ao invés de descartar?
Beleza também. Quer partir para uma pegada mais focada com os jogadores resolvendo um problema um pouco mais longo? Show de bola! Você pode fazer qualquer combinação que desejar para manter o ritmo da campanha. Mas deixa eu falar sobre consequências, que foi o que mais deu discussão quando eu expliquei esse esquema. Porque a ideia aqui é dar agência para os jogadores e não puni-los por uma escolha que eles estão fazendo. Se você fala pro teu grupo que eles podem escolher quais missões vão realizar, mas depois pune eles por conta dessas escolhas, então não era realmente uma escolha. E eu digo isso porque assim, se você acha imprescindível que os aventureiros façam uma missão específica, então apresenta isso para eles dessa forma, como algo que eles precisam fazer. Porque eu sei que existe a ideia, o jogo, de que os aventureiros precisam escolher quais problemas eles vão resolver e que problemas são mais importantes ou têm maior prioridade. E aí, se eles não escolherem direito, eles vão ser punidos por terem errado. Eu acho que isso é totalmente válido, só que não é a ideia desse método aqui. E tá tudo bem se você quiser fazer diferente. Isso aqui é como eu tô fazendo, como eu tô pensando. Na verdade, eu acho que as duas possibilidades são legais. Mas também não quer dizer que as ações dos personagens não têm nenhuma consequência no mundo. Pelo contrário, cara, a campanha vai rodar de acordo com o que os jogadores estão fazendo. A ideia é que algumas histórias vão evoluir, outras vão desaparecer, outras vão retornar. É uma coisa bem orgânica, assim. Deixa eu dar uns exemplos baseados no que a gente fez nesse primeiro episódio que vocês vão poder ver. Eu apresentei 2 missões diretamente para eles: o forte e a torre em ruína lá dos elfos. A outra missão, a terceira, ela é mais solta, que é a questão do culto lá do Halfling. A gente vai mais fundo nisso para frente. E aí, ó, os personagens foram resolver a situação do forte. Beleza, show de bola. Depois que eles limparem ali dos inimigos, eles vão ter terminado essa missão e podem partir para a próxima. Vamos supor que eles escolham ir até as ruínas lá na Torre dos Elfos, deixando a missão do culto meio de lado. Eu faço todo o jogo em torno dessa exploração, descobrir o que aconteceu lá com os elfos, por que a torre está em ruínas, o que tem lá. Quando eles acabarem lá, eles vão ter resolvido já 2 missões iniciais. E aí a gente vai descartar do culto e apresentar 3 novas missões para eles escolherem. Deixando claro que eu não tô punindo eles por ter largado a missão do culto. E aí, na sequência, eu também vou deixar essa questão da Torre dos Elfos quieto. Para mim, concluiu lá, tá beleza. Eu invento agora 3 novas missões. As opções para eles vão ser uma evolução do forte que eles já tinham feito, mas agora eles precisam explorar uma passagem interior que liga a estrutura a cavernas desconhecidas. Para somar essa, eu invento mais 2 situações. Uma do rio tá poluído e da mineração lá no norte tá sem comunicação. São 2 novos problemas. Completando assim 3 escolhas para eles fazerem o que eles vão resolver, o que eles vão dar prioridade. E aí segue a campanha. Pensa que lá na frente eu posso voltar com o assunto do culto, só que de uma maneira evoluída. Não mais um simples caso de família, mas sim um problema mais específico, sei lá, relacionado com a disputa de uma propriedade. Ou seja, o problema está presente, a situação está evoluindo, mas eu não estou necessariamente punindo os jogadores por terem deixado aquela opção de lado e ter escolhido um outro caminho específico. Eu não quero que eles se sintam mal por terem feito uma escolha diferente. E agora aí o nosso último assunto, falar sobre Bastião, sobre essa base aí de operações que eles podem ter dentro da cidade. É o forte lá que eles foram, que eles estão lutando, é a nossa introdução para esse bastião no grupo, porque nas regras oficiais do D&D 2024, quando os jogadores atingem nível 5, o mestre pode inserir um bastião para cada personagem. E eu acho isso um lixo, cara, uma porcaria. Simplesmente porque pegou nível 5, você ganha uma base? Veio de herança aí do teu tio perdido? Pô, tá maluco? Então assim, a gente vai usar um pouco dessas regras, mas eu quero fazer direito. Começando com essa introdução do local. É uma área dentro do mundo que as pessoas se importam, vão ter que cuidar, hein? Depois disso, nada de ter um bastião para cada jogador, cada um no seu canto. Não, não, não. É o forte. E aí lá dentro desse forte, cada personagem pode ter seu espaço específico, beleza, sem problema. Mas é uma parada coletiva, em conjunto, que eles vão estar protegendo, evoluindo, melhorando. E a ideia é que isso seja bem natural, esteja junto com a história. Eles já conversaram com aquele Halfling, de repente ele vai voltar para participar desse bastião. É um local que eles vão poder cuidar,
ter os seus benefícios, ter as suas tretas. E aí, enquanto a campanha for avançando e a gente for fazendo os esquemas do Forte, eu vou passando para vocês as diferenças do que a gente está usando para o D&D 2024. Deixa eu agradecer o pessoal do Mercado RPG, nossa loja parceira há anos, a melhor loja de RPG do Brasil. Se você curtiu esse vídeo e quer mais pensamentos do mestre, eu tenho uma sugestão para você. A nossa campanha de Guerra nas Estrelas de Star Wars, eu tenho uma sessão dessa de Pensamentos do Mestre a cada episódio. Vou deixar o primeiro aqui, a estreia, para você poder curtir. É uma campanha muito maneira, ela ainda está em andamento. E se você assistiu o RPG dos streamers, vai ver duas figuras aqui participando dessa campanha também. Então clica aqui pra gente ficar juntinho. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele comentário, aquele like na moralzinha e eu vejo vocês no próximo, beleza? Valeu, galerinha. Abraço!